Fala galera, Pantera Snake trazendo mais um vídeo nesse cenário aqui completamente improvisado. Mentira, não é improvisado, é só meu. Não tem nada de improvisado, é só meu quarto mesmo. Mas enfim, muita gente está pedindo muito para mim falar um pouco sobre como que é a minha rotina, o que que eu faço para ter um físico clássico, para não sei o que, não sei o que lá. E hoje eu vou tentar mostrar do começo ao fim tudo que eu faço em relação ao meu físico, tá? Então, basicamente, hoje é um dia de perna. Hoje é segunda-feira, né? Acho que esse vídeo vai ser postado na terça, mas enfim. Segunda-feira, meu dia de perna. E primeira coisa que eu faço quando eu acordo é tomar chá verde, né? Então vocês vão ver aí, eu tomo chá verde, que é praticamente o meu pré-treino. Então assim, eu treino de jejum praticamente todos os dias, independente se é cutting ou bulking. Eu me sinto bem fazendo isso, então pra mim não é um problema, tá? Ah, mas vai catabolizar, mas vai não sei, foda-se. Já tentei gravar bastante na academia, né? Descrever no treino, só que acontece, a academia ela é muito compacta, então assim, o máximo que eu vou conseguir fazer é filmar algumas séries pra vocês. E aí eu vou descrevendo aqui mais ou menos o que eu vou fazer, né? Eu sempre fui um cara que eu fui muito adepto da escola do volume, né? Então por muito tempo eu treinei de segunda a segunda e às vezes treinava até 2 vezes por dia, né? E eu vou falar que eu consegui bastante resultado com isso. Não é algo que eu recomendo, inclusive se você for natural, né? Porque se você está querendo ganhar massa, você vai ter que comer muito, ainda mais se você, assim como eu, é uma mistura aí de ecto com meso, então talvez não dê certo. Mas como eu passei por algumas mudanças de casa, academia, várias coisas na minha vida nesses últimos meses, eu decidi tentar um pouco mais de intensidade em vez de só volume. Então assim, eu tô treinando quadríceps uma vez por semana só. Vou manter assim por mais 3 semanas, se eu não me engano, talvez um pouco mais, porque enfim, tem um possível acontecimento no dia 20 aí que depois eu falo pra vocês. E o que acontece? Eu tô treinando um treino de volume. Ou seja, não é aquele treino estilo Dorian Yates ou Mike Mentzer que tipo, eu vou fazer 3 séries, uma com a minha falha máxima e tal. Eu não procuro necessariamente a falha, mas eu tento fazer o máximo de repetição possível e o máximo de série possível. Então assim, é uma mistura de intensidade com volume, só que antigamente eu treinaria às vezes até 3 vezes por semana no quadríceps. Dessa vez eu tô treinando só uma única vez. E eu vou falar que eu tô tendo um resultado bem adequado, né? Depois de quadríceps, eu vou treinar também posterior e basicamente é isso. Talvez se eu tiver muito louco na academia lá, talvez se eu tiver muito louco lá na academia eu ataque, tipo, braço, alguma coisa assim, mas eu acho que não vai acontecer hoje. Não sei se eu tô nesse pique todo aí. Ontem eu fiz um carb up, só que hoje vai ser treino de perna. E se o treino de perna for do jeito que eu tô planejando, eu provavelmente vou ter que comer muito mais hoje, porque. Ah, mano, acompanha aí, velho. Vamos ver. Vamos ver. Bom, galera, meu treino de pernas, depois de eu fazer um pouco de exercício de alongamento, mobilidade, eu começo na cadeira, eu faço uma progressão de cargas com um intervalo de descanso bem pequeno, né? E eu vou indo, eu não uso esse exercício necessariamente como um exercício de trabalho, tá? Ele é mais um aquecimento para os exercícios que eu considero mais de trabalho. Apesar de eu zerar a máquina no aquecimento, né? Então assim, não é aquele aquecimento leve. É um exercício que eu faço mais para jogar um pouco de sangue e aí começar o trabalho. Bom, como eu disse, não teria como eu filmar todas as séries, tá? Então essa daí eu acredito que já era a minha última série nesse leg press. E aí já é um exercício que eu considero mais um exercício de trabalho, tá bom? Tinha cerca de 360 quilos. Não que seja muito relevante, tá, o peso, gente, porque o importante é estar pesado mesmo e gerar tensão, né? Consegui fazer uma amplitude bem legal, apesar dos ângulos. Já vou pedir desculpa agora pelos ângulos, tá? Não, eu já expliquei antes, né? A academia é muito compacta, blá 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 blá. Consegui fazer bastante repetição, tá? Acima de 10, praticamente todas as séries.
Foram cerca de 4 ou 5 séries, tá? Eu tô narrando esse vídeo um dia depois do dia do treino, então não tá tudo na minha cabeça. Aí aqui tem mais uma série que eu fiz nesse leg press, agora com os pés um pouco mais junto, mas consegui manter a amplitude também e consegui fazer bastante repetição, tá? Na minha outra academia, meu treino de perna estava sendo basicamente cadeira e agachamento, porque o meu joelho não se dava com nenhuma máquina da outra academia. E agora que eu tô nessa academia, como eu disse, eu tive algumas mudanças de academia, casa, e eu consegui me dar um pouco melhor com essas máquinas, tá? Quando eu terminei esse exercício, eu ia pro agachamento máquina, mas ela estava ocupada, então eu falei, pô, vou fazer um hack. Só que eu não tô acostumado a fazer hack. Então eu acabei passando por essa humilhação aí que vocês vão ver. Na minha terceira série eu decidi aumentar o peso, estava muito confiante e não subi mais. Tentei 2 vezes, não subi mais. E aí eu decidi voltar para o agachamento máquina, que é onde eu iria fazer de qualquer maneira. Acredito que tinha 360 quilos aí também. E consegui fazer altas repetições, tá? Minto. Nesse daí eu acho que foi uma base de 8, 6 repetições por série, tá? Bom, com muita consciência corporal. Ó, recebi a ligação no meio do negócio. Com muita consciência corporal, então eu gosto de ir até o final, tá ligado? Eu não gosto de fazer movimento para a perna que seja parcial, porque eu acho que não pega a perna. Então eu gosto de ir sempre até o final, o máximo que der. Vocês vão ver isso agora no meu agachamento que eu fiz depois desse exercício. Eu fui para o agachamento livre, fiz com 120 quilos, leve, mas depois de toda aquela carga que eu já tinha levantado nos outros exercícios, 120 quilos aí já estava pesada pra caramba. Só que vocês podem ver que tipo, a minha amplitude é até o talo, ó. Ass to grass, tá ligado? Eu realmente desço tudo até o final e é isso aí. Foram 3 séries aí, né? Vocês vão vendo que o desempenho ele realmente vai abaixando, isso é natural, né? O primeiro exercício eu fiz várias séries, várias repetições, mais de 10 repetições, aí vai diminuindo, até que chega uma hora que não dá mais para se mexer. Esse foi o único exercício que eu não consegui um ângulo legal, mas ele é basicamente um leg horizontal, vamos dizer assim, que você fica sentado. E aí eu fiz cerca de 2 séries aí também, porque como eu já estava bem aquecido, eu já fui zerando a máquina e já fui para a série de trabalho direto. Bom, posterior, cadeira, eu gosto de fazer esse movimento um pouco mais explosivo, tá? Parece que não tem consciência, mas tem sim, tá, gente? Então assim, não vai simplesmente explodindo de qualquer maneira, tá bom? Eu faço explosivo, mas é porque eu consigo pegar bem o meu posterior. Depois da cadeira, cerca de 4 séries, altas repetições também, eu fui para a máquina de posterior em pé. Aí a minha ideia era fazer o quê? Eu fazer tipo, como se fosse um power set, né? Algumas pessoas chamam de power set, outras pessoas chamam de... Nossa, me fugiu a palavra agora, mas enfim. Basicamente eu fazia um X repetições de um lado e já ia para outra sem descanso, tá? E eu fiz cerca de 3 séries nesse esquema aí, alternando. Então tipo assim, 8 repetições de um lado, 8 do outro. 6 de um, 6 de outro, 5 de um, 5 de outro, né? Diminuindo porque obviamente o gás ele vai diminuindo e assim vai. E fiz todas com 20 quilos, então não foi uma progressão de carga nesse exercício, tá? Foi só 20 quilos mesmo do começo até o fim, as 3 séries nesse mesmo esquema aí, como se fosse um drop, mas sem dropar. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso daí. Depois, para finalizar posterior, eu fiz cadeira, não consegui filmar a cadeira, só filmei o pump aí, deu para ver que a perna já estava sem corte nenhum, né, porque realmente estava bem inchado. E a última foi a mesa, né, que eu fiz um drop set, aí de fato foi drop set, indo no mais pesado até o final, uma única série, só que foi quase 50 repetições. E bom, como eu sou maluco, né, eu ainda estava com um pouco de gás e como eu não ia treinar no dia seguinte e nem no outro dia, eu decidi dar um estímulo aí de braços, né. Então eu fiz basicamente
Eu fiz um aquecimento antes, tá? Para tríceps bem leve e também um aquecimento para bíceps e depois eu fiz cerca de 6 séries desse exercício aí desse bisete que vocês estão vendo aí, que basicamente era tríceps na polia e sem descanso eu ia para rosca direta no com a barra W, né? Aí eu tô com 35 quilos e tentando manter aí 10 repetições e tal, mas tiveram algumas séries que eu cheguei a fazer até 30 repetições de tríceps. Deu para fazer bastante repetição porque era um único exercício, né? Era só esse bisete mesmo, eu não fiz outras variações porque era para realmente dar mais um pump, tá? Era para trabalhar, mas o objetivo era muito mais um pump do que trabalho, né? Então foram só esses dois exercícios para braço mesmo, só para dar um estímulo. Aí algumas poses, né? Uma expansão de frente para ver como é que tá. Eu tento posar sempre depois de todo o treino para acompanhar o progresso do físico. Cintura bem controlada, como vocês já sabem, eu estava de jejum aí, né? Então já ajuda para a cintura ficar até um pouco mais fina. Aí eu tô falando com o cara que tava querendo colocar as roupas dele lá, ele achou que ele tava aparecendo na câmera, mas não tava. Eu acho que um bom desenvolvimento para um físico clássico é você treinar poses, tá? Tanto as poses clássicas quanto você tentar inventar suas poses, né? Ver como que encaixa certas poses, tá? Não sei se vocês já observaram, mas praticamente não existe poses de expansão de dorsal de costas do Arnold, né? Por quê? Porque ele sabia que aquela pose não ficava boa nele. Então, assim, você tem que saber adaptar as poses que ficam boas para você, né? Para você mostrar o seu físico da melhor maneira. Meu pós-treino foi arroz com salada, 6 ovos e 5 coxinhas de frango, né? E logo após, 1 hora e meia mais ou menos depois, eu tomei 1,5 litro de leite em pó com cacau e aveia, tá? 1,5 litro de leite e 2 lanches de pão de forma e pão de forma com queijo branco. Agora, falando um pouco sobre a questão da linha de você ter um físico clássico, eu acho que uma das coisas que você tem que prestar muita atenção é na linha de cintura, tá? Tem 2 vídeos aqui no canal que vocês podem ir lá ver falando sobre linha, por que antigamente era melhor, não sei o que lá. E uma coisa, acho que a gente já deixou muito claro que, tipo assim, linha é uma coisa que você nasce, tá? Então, infelizmente, se você não tem um pico de bíceps igual do Arnold, não tem exercício que vai fazer você ter aquele bico de bíceps. Se você não tem um peitoral igual do Arnold, não adianta, não vai ter o peitoral igual do Arnold. Se você não tem uma caixa torácica que nem a do Frank Zane, seu vácuo não vai ser igual ao do Frank Zane. E assim vai, entendeu? Só que quais são as regras, vamos dizer assim, né? Os princípios de um físico clássico? Cara, eu hoje, o meu foco é competir na Classic Physique, então eu dou uma ênfase muito grande na minha perna, porque é o meu ponto fraco, né? Mas, se eu quisesse só ter um físico dos anos 70, é basicamente o físico que eu já tenho hoje, né? Porque a minha perna, ela, com o meu tronco, ele é levemente mais poderoso do que minhas pernas, vamos dizer assim. Porque esse é o físico clássico, né? Então, assim, o que você pode fazer para controlar a sua linha de cintura, por exemplo? Ingestão de fibras, porque você vai ter uma linha de cintura muito mais controlada. Comer menos lixo, porque lixo fermenta muito, então você vai ficar com a barriga dilatada se você comer muito lixo, muita besteira. E assim, eu diria, você tem que dar atenção para todos os grupos musculares, tá ligado? Você tem que saber identificar. Mas uma coisa que eu pessoalmente vejo que os caras da Golden Era davam uma ênfase muito grande era peito e braço, tá ligado? É meio que o marombeiro faz hoje, só que a diferença é que o marombeiro ele literalmente só faz peito e braço. Então, tipo assim, eu acho que você dar uma ênfase legal em peito e braço pra você ter aquele aspecto mesmo, tipo anos 70 e etc. Só que você tem que dar atenção para suas costas, pra você ter o shape em V, dar uma atenção pros ombros e dar uma atenção pras pernas, né? Algumas pessoas têm uma ideia de que tipo, naquela época as pernas só eram definidas. Não, as pernas eram grandes, tá? Isso daí é um problema que a gente tem, que é um problema de comparação. Hoje os caras têm pernas monstruosas, então às vezes dá a impressão de que os caras tinham perna pequena. Mas não tinha perna pequena, tá ligado? O Arnold nunca teve perna pequena, gente. Não mesmo, tá ligado? Nem o Arnold, mano, o Frank Columbo, nem o Frank Zane tinha pernas pequenas, tá?
Era tudo na proporção certa. E, cara, eu acho que é isso, tá ligado? Eu acho que as pessoas, às vezes, com esse problema da comparação, acaba achando que, hoje em dia, se eu treinar do jeito que eu vi no youtuber tal, não sei o que lá, eu não vou ficar com shape clássico. Cara, o shape clássico, ele é basicamente um shape que segue esses princípios. Cintura fina, então você trata isso com a sua alimentação. Ombros largos, você treina ombros. ênfase em peito e braço para você ter aquele look mais de Hércules. Dá atenção para as pernas, sim. Eu diria para você não treinar glúteo, se você não pretende competir, porque o glúteo ele realmente é algo que os caras não treinavam naquela época. Era um músculo secundário para agachamento e para treinamento de perna. Então assim, desenvolvia? Desenvolvia. Mas hoje os caras têm glúteo grande porque isso é avaliado. Então se você quer ter um físico daquela época, não precisa treinar glúteo focado, tá ligado? Acho que não tem necessidade. Eu mesmo não treino, mesmo querendo competir, eu não treino, porque vocês viram aí que o meu agachamento ele é a fundo. Então assim, pega muito glúteo, querendo ou não, vai pegar, né? E é isso, cara. É isso. Qualquer atualização aí eu volto e é isso, mano. Tô cansado pra caralho. Bom, galera, essa é a minha última refeição do dia. Eu optei por fazer uma refeição um pouco mais calórica porque alguns planos meus mudaram. Como eu falei no Instagram, a minha rotina era meio doida, então que a minha família trabalha com buffet, etc, etc. Nem vou repetir tudo de novo. E amanhã eu vou ter que acordar muito mais cedo, não vou conseguir fazer o treino que eu ia fazer. Então meu descanso vai diminuir um pouco. Eu vou ter que ingerir mais calorias porque, só pra contar pra vocês, eu tive um compromisso agora, de tarde. Eu sentei no ônibus, na hora que eu levantei, a minha perna travou. Quando eu tava lá no lugar, mano, uma cãibra que eu nunca tinha sentido, velho. Então, tipo assim, pra vocês verem como o treino pegou de verdade mesmo, tá ligado? O treino foi realmente monstruoso. Então, por isso, tô só justificando vocês. Eu já tava planejando fazer uma refeição livre mesmo de qualquer maneira, então eu achei que hoje seria o dia mais adequado, né? Bom, é isso. Vou colocar pra editar aí o vídeo e se eu sentir que tem que passar mais alguma informação, passo pra vocês. Mas essas foram as minhas refeições de hoje. Foi basicamente 3 refeições, né? Só 3 refeições. Relativamente pouco, né? Tamo juntos. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve, comenta o que você achou. Passa no canal que vai ter muito mais vídeos sobre bodybuilding, treino e dieta. E se você tem interesse em saber mais sobre definição muscular, passa na descrição do vídeo e compra o meu e-book. Tamo junto.